Eu vou convidar a professora Rose Rodrigues de Oliveira para mediar essa mesa, coordenar os trabalhos. A professora Rose é da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jabuticabal, tá? Lá do Departamento de Economia, Administração e Educação. Minha memória está boa. Tá? Então, muito obrigado, tá certo, Rose, que vai apresentar a professora Márcia Reis. Obrigada, Ju. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer mediar a nossa última mesa de hoje. Precisamos falar sobre as metodologias ativas no contexto das salas heterogêneas. Afinal, o que são? Quais seus limites e possibilidades? Que vai ser proferida pela professora Márcia Lopes Reis. A professora Márcia possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado em Sociologia, área de concentração, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Atualmente, ela é professora da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na Unesp, campus de Araraquara. Atua como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp. Seus estudos e análises apresentam ênfase nas abordagens sociológicas sobre tecnologias da informação e da comunicação e suas relações com a função social da escola contemporânea, políticas públicas na educação, gestão educacional, a sociologia como ciência e disciplina, imaginário social, representações sociais, cultura organizacional, cultura avaliativa, processos institucionais de geração e difusão da inovação, territorialidade, ciência e tecnologia. Eu recepciono a professora Márcia e lhe passo a palavra. Rose, muito obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo o convite feito pela coordenação e, não de modo menos especial, agradecer a cada um de vocês que aceitou o convite. Final de semestre, aquilo tudo acontecendo, né? E sempre coincidem algumas questões pessoais, algumas questões profissionais, mas é de uma disponibilidade muito grande. E dizer que eu me sinto ainda mais feliz pelo fato de que, nesses dias, eu não tive esse privilégio, quando eu cheguei em 2014 na Unesp, deu para poder conhecer pessoas que tinham, inclusive, acessado e entrado na universidade um pouquinho antes de mim, e deu para aprender ainda mais sobre um processo importante, que é esse de entregar algumas ferramentas, mais ou menos como numa formatura, não é? Entregar algumas ferramentas para a gente poder seguir nessa trajetória que é estar na universidade pública brasileira em pleno século XXI, com todos esses desafios, né? E aí, a gente vai começar por uma atividade que eu queria muito que vocês acessassem para poder provocar, já vai aparecer ali. Acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece é muito simples. Pega esse celular que está na mão de vocês ou na bolsa e vamos lá, por favor. www.menti.com. Vai lá. É um site, né? Para poder... O Mentimeter, que a gente faz certas opiniões. Qual é a pergunta que aparece aí? Não apareceu? Sim. Qual é a pergunta? Em uma palavra, para você, o que significa, ou uma pessoa aprende quando, o quê? Completa com uma palavra, por favor. Aí. Uma pessoa aprende quando... Yes, já temos aqui. Dê uma boa olhadinha aqui para frente, por favor. Questiona, ensina está disparado na frente. Quando estuda, caramba, que genial. Quando muda, quando escuta, quando se concentra, quando reproduz... Mas ninguém tira o primeiro lugar da palavra ensina. Questiona, estuda, aplica, olha que legal. Reproduz, foca. Tá? Ninguém consegue tirar o primeiro lugar, nem do ensina, nem do estuda, nem do aplica, nem do questiona. Caramba, que ótimo. Perfeito. Argumenta, aplica. Dá uma olhadinha no que tem em volta, participa, compreende. Poxa, agora alguém... Vamos respirar um pouquinho para poder ver em que altura a gente está dessa corrida. Alguém foca, pensa, dialoga, muda, apreende. Apareceu aqui, desenvolve, sente. Olha que coisa linda. Faz, problematiza. Poxa vida, tem umas tão pequenininhas. Quando é capaz de ensinar, tem alguém que colocou lá do ladinho esquerdo e por aí vai. Raciocina,
dialoga, interroga, mas, gente, não tem jeito. Ninguém tira o primeiro lugar do ensina, do questiona, do estuda e do aplica. O participa está ali do ladinho, o entende, o compreende, o desenvolve, tudo ali. Bom, provocação mais ou menos feita. Quantas pessoas responderam, minha linda, que está aí do ladinho? 79 pessoas responderam. A gente vai deixar aqui, porque com certeza a gente vai chegar em mais de 80, porque nós somos mais de 80, e me interessa de cada um de vocês. Provocação número 2. Com essa imagem a gente vai ficar. E agora a gente vai conhecer uma pessoa chamada Daniel Peynac. Para quem não conhece, eu tenho então o orgulho de apresentar para vocês, do mesmo jeito que um dia me apresentaram. É muito curtinho. É um vídeo sobre uma pessoa que foi um péssimo aluno, horroroso, daqueles assim que alguns de nós talvez tenham algumas características. Quand j'étais enfant, j'étais un mauvais élève. J'étais un mauvais élève parce que j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions que me poseraient les adultes. Et toute cette peur de l'enfance est devenue une connaissance. Et mon travail d'adulte, c'est de les guérir de cette peur. La réaction des adultes est toujours la même. Eux aussi ont peur. Ils ont peur que le fils ne réussissent jamais, et les professeurs aussi ont peur. Ils ont peur d'être de mauvais professeurs. Tout ça, c'est une affaire de solitude. Solitude de l'enfant, solitude du professeur, solitude des parents. Très bien. Il faut casser cette solitude. Pédagogiquement, comment tu casses la solitude? En créant des projets communs, où tout le monde est impliqué. Par exemple, pour l'école, un des projets communs, c'est le théâtre. Alors que je mentais beaucoup à un professeur de français, parce que je ne faisais pas les devoirs et je n'apprenais pas les leçons, il m'a dit, c'est bien, tu as beaucoup d'imagination, c'est bien. Maintenant, au lieu d'utiliser ton imagination à fabriquer du mensonge, écris-moi un roman. Donne-moi 10 pages par semaine. Je ne te donne plus de rédaction à faire, je ne te donne plus de leçons à prendre. Tu fais juste ce roman pour moi, 10 pages par semaine. Et ça m'a sauvé, ça. C'est-à-dire que ce professeur a transformé un élève passif, il l'a transformé en un élève actif. Un élève qui écrit un roman. Les jeunes aujourd'hui, les enfants, tout petits, déjà dans le berceau, sont considérés par la société de consommation comme des clients, qui sont des publicités pour les pousser à consommer des tablettes, à consommer des portables, à consommer des vêtements, à consommer. Et ça, c'est leur culture. C'est la culture quotidienne. Et ces enfants arrivent à l'école. Et ils vont se conduire vis-à-vis du professeur comme des petits consommateurs. Moi, professeur, je ne m'adresse pas à tes désirs, je m'adresse à tes besoins fondamentaux. Le besoin d'apprendre à lire, le besoin d'apprendre à compter, le besoin d'apprendre à penser, à réfléchir. La plupart de ces besoins sont antinomiques avec tes désirs. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile d'être professeur aujourd'hui que dans les années 50, où les enfants n'étaient pas encore les clients de la société marchande. Et le problème, c'est que l'enfant, tout petit, dans son berceau, lui, il va croire que son désir est un besoin fondamental. Il va croire que son bonheur dépend de la satisfaction d'un désir qu'il prend pour un besoin fondamental. Le travail des adultes, c'est de dissocier ces notions de désir et de besoin. Et le bonheur, le vrai bonheur, on peut l'atteindre en apprenant à comprendre. C'est ça qui rend heureux. Quand je comprends les choses, tout d'un coup je comprends. Je comprends que la publicité est mensongère, je comprends que
la compréhension est une bonne source de bonheur véritable. Je pense qu'on ne peut pas se défausser de ses propres responsabilités sur une institution. Il faut d'abord que je sois, moi, en tant que parent, que je me sente responsable de mon comportement face à mes enfants. Qu'est-ce qui fait l'éducation des enfants? C'est l'exemple. Il faut dire aux jeunes que contrairement à ce qu'on leur dit, l'amour rend intelligent. Au fond, tu as 3 types de personnes. Tu as les passeurs, tu as les gardiens du temple, ceux qui considèrent que ce qu'ils savent, c'est leur propriété privée, que les autres sont indignes de le savoir. Et puis, tu as la 3e catégorie, c'est ceux qui s'en foutent. Incultueux. Donc, le passeur, c'est celui qui prend en considération sa propre culture et qui sait que ça ne lui appartient pas, que ça peut faire le bonheur des autres. Si je t'emmène voir ce soir un film que j'ai adoré, tu vas être heureuse si toi aussi tu l'adores. C'est ça, déjà, être passeur. Mes enfants, c'est très simple. Ce que vous savez, ce que tu sais, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété privée. Elle ne fait que passer à travers vous. Et une de votre raison d'être sur Terre, c'est de partager ça. Arrête d'avoir peur, sois curieux. Sois curieux. La curiosité est un bon remède contre la peur. Sois curieux, ouvre-toi, sois curieux, sois curieux. Oh oui, mais moi, la réalité me fait peur. La réalité te fait peur. Fais comme Juan, photographie-la. Je suis nul en anglais. Je suis nul en anglais. Prends un petit ami anglais. Tu vas voir, tu vas faire des progrès. Ça va t'ouvrir. Ouvre, ouvre, ouvre. Sois curieux. Ne te referme pas. Bom, apresentado então Daniel Pennac, depois vocês podem ler um pouquinho mais sobre ele, se quiserem, ver algumas outras questões, mas por que é que me interessava muitíssimo que nós começássemos por aí? Porque, afinal, o desafio que foi colocado pelo Júlio e sua equipe, a quem eu agradeço muito, mais uma vez, que agora, inclusive, socorreram com o computador e tudo mais, era pensar exatamente sobre um tema que, para uma pessoa que é de uma geração da ditadura, uma pessoa que já chegou a reprovar aluno por 0,78, ou, em algum caso, por 0,36, e aí vai falar de metodologias ativas. Alguém que é da educação desde sempre, mas alguém que pesquisa políticas públicas. Por que não uma pessoa da didática? Então, tenho cacos nos botões, desconfio que a equipe tenha convidado exatamente para poder desmistificar com vocês algumas questões, mostrando, afinal, de que metodologia ativa a gente está falando, quais são os seus limites e as suas possibilidades. O ponto de chegada, uma vez contextualizadas, as metodologias ativas, elas possuem limites e possibilidades concretos para a construção de práticas pedagógicas democráticas no contexto de sala de aula em sociedades cujas democracias estão em processo de construção. Preferi que falassem de forma meio eufemística, porque quando eu lembro dos últimos 4 anos, eu sinto uma agonia e eu não queria falar daquilo. Então, tá bem, então em construção, porque nós continuamos. E o princípio, e a gente vai coincidir com vários autores que a gente ouviu desde ontem pela manhã, e isso é muito bom, é de que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas, por sua vez, vão mudar o mundo. Isso, para nós, na sociologia, é muito caro e importante, porque, durante muito tempo, nós tínhamos algumas linhas teóricas, e aí os sociólogos que aqui estiverem, depois a gente pode conversar com calma, mas eu gostaria que todo mundo partilhasse desse processo, que é compreender, que as teorias sistêmicas já mostravam isso, que o todo é muito mais que a soma das partes.
e que esse todo, sendo mais que a soma das partes, no caso da sociedade, a gente vai perceber que ela praticamente não existe. O que existe são essas pessoas que formam parte de instituições, e essas instituições, por sua vez, se nós estamos numa delas muito importante, vão fazer esse papel de transformar, de mudar, ou de retroceder, ou de avançar, ou de dar alguns saltos em termos de sociedade. Dito isso, a construção do diálogo que eu pensei com vocês, ela tem aquelas 4 perguntas kantianas, né? O Kant dizia, para poder conhecer qualquer coisa, eu faço 4 perguntas. O quê? Quando eu dou nome. Como? A forma como se configura. O porquê, né? Quais são essas causas que levam a isso. E o para quê. Afinal, que função esse objeto, ou esse sujeito e tudo isso apresentam para nós. E aí, para poder começar, vale bastante a pena lembrar que o termo de metodologias ativas ele foi cunhado pelos 2 professores, né, o Charles Bonwell e o James Elson, num livro que foi publicado em 1991, em que eles falavam exatamente de um processo de aprendizagens ativas, falando sobre criar um certo empolgamento, uma certa excitação na sala de aula, porque estávamos nos anos 1990, nem preciso lembrar, a gente teve aulas belíssimas desde ontem aqui, sobre o que foram os anos 90, 70 e tudo isso. E aí, nesse sentido, eu poderia voltar um pouquinho antes, porque eles não foram os únicos a pensar sobre isso. Lá no início do século XX, uma pessoa chamada John Dewey publicou um livro, né, que inaugurou, de alguma maneira, configurou ainda mais o pragmatismo norte-americano na educação, em que ele dizia o seguinte: a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é uma preparação para a vida, a educação é a própria vida. Esse John Dewey, que publicou esse livro que tem essa carinha, eu acho que alguém deve ter passado por esse livro em algum momento da vida, né, Vida e Educação, ele meio que inspirou um certo grupo muito importante, né, dos os pioneiros que fizeram o manifesto em 1932, vamos calculando aí, olha, 101 anos, e foi o primeiro movimento a tratar de outros modelos de práticas pedagógicas, que a gente conhece como escola nova, escola novismo. Alguém deve ter decorado esse conceito por aí, e com certeza já deve ter se apropriado. Mas espera aí, por que nova? E se diferenciava em quê? Não uma pessoa, mas 2 ou 3. Inclusive, hoje pela manhã, a Kika, ela disse que ela fica triste quando o aluno pergunta assim: eu posso fazer uma pergunta? Porque esse é um dos grandes dilemas nossos, dos quais e com os quais a gente vai ter que lidar por um longo tempo ainda. A nossa forma de educação é tradicionalmente mantida, principalmente a partir de 1539, precisamente, por um conjunto de padres jesuítas que para cá vieram e ficaram até 1759. Faz os cálculos. E de 1759 até um processo lá de 1889, quando a gente proclama a República com a cara que a gente já sabe, nós não tínhamos modelos muito diferentes disso. Ninguém ousa interromper um padre falando. Fosse eu um padre, até a postura que a gente fica é outra, ou um xamã, ou um pastor, um líder religioso, o estatuto de verdade que esses sujeitos têm é muito diferente do estatuto de verdade que o resto da Europa, ou o resto do mundo, nem precisa ir muito longe, desculpa, aqui, na Argentina, no Uruguai, no Peru, no México, já faziam com o processo da universidade como um espaço que não era, como a professora Neuza mostrou ontem muito bem, nem uma extensão da igreja e tampouco queria ser tão somente um aparelho ideológico do Estado. E é nessa guerra que a gente percebe que esse grupo, então, se organiza. Essa é uma foto que eu adoro, porque ali no meio está a Cecília Meirelles, ali no meio tem muita gente importante e tem também esse sujeito chamado Anísio Teixeira, que não por acaso dá nome lá ao nosso Instituto Nacional, né, de Estudos e Pesquisas Pedagógicas, não por casualidade, porque esse sujeito dizia o seguinte: ele nasce em 1900 e vai morrer em 1971, em circunstâncias muito estranhas, 71, plena ditadura, no fosso de um elevador no prédio que ele morava no Rio de Janeiro. Qual era uma das máximas do professor Anísio Teixeira, esse filósofo baiano, não é? Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país uma máquina que prepara para as democracias. E essa máquina é a escola pública. Claro, não pode ser a privada, que a gente já sabe como é que são escolas privadas, são empresas, né? E aí esse processo jamais poderia acontecer ali. E de que democracia exatamente a gente está falando? Nessa frase, desculpem que eu coloquei um trecho grande, não gosto para nada disso, mas coloquei ali bem frisado para vocês, em black, a ideia toda de que um sistema de freios, né, de pesos e contrapesos, o que a gente chama de checks and balances, e esse processo todo de peso e contrapeso vai exigir uma certa qualidade para que a gente possa, então,
equilibrar aquilo que nós chamamos da democracia como um sistema político em que o poder é exercido pelo povo, para o povo e com o povo, que é aquela definição clássica. Nesse sistema, as pessoas têm o direito de participar do processo de tomada de decisões e de influenciar as tais políticas públicas. A democracia, portanto, ela é baseada em princípios como a igualdade, a liberdade, a justiça e o respeito pelos direitos humanos. Por favor, ênfase na palavra justiça, tá bom? Que a gente vai trocar por equidade, se eu posso permitir, né, pedir isso para vocês. Na ideia, né, dessa concepção toda, como é que eu posso pensar em algo que seja mais difícil que alguém tratar de tomada de decisões, com essa foto que todo mundo conhece muito bem, a gente está falando do Morumbi em São Paulo, né? Em uma sociedade tão desigual como a nossa, que eu nem preciso dizer que depois da pandemia, isso acaba ainda mais agravado, com cenas como essa, que são clássicas. E essas cenas todas, só para a gente poder ter uma ideia, elas estão retratadas, eu até comentei com a Rose, que delícia isso das coincidências das referências. Essa é uma obra que está disponível para poder ser baixada por qualquer pessoa. O professor Antônio Nova publicou, né, agora em 2022, tem uma colaboração da professora Yara Alvim, e o título é o seguinte: Escolas e Professores, Proteger, Transformar e Valorizar. Para quem não foi apresentado ainda, professor Antônio Nova, eu adoro apresentar pessoas, depois do Daniel Peinac, né, Paulo Freire, não preciso, vocês que me apresentariam, com certeza, mas o professor Antônio Nova é uma dessas pessoas que tem uma larga tradição, desde Portugal, ele é português, em pensar a escola em processos realmente de transformação e de mudança social, a partir de práticas, aí que eu vou chegar, que necessariamente tem a ver com essa nossa condição, por exemplo, de professor. Não é segredo para ninguém. Vai no dicionário. Professor é aquele que ensina, ministra, em escola, colégio, universidade, curso particular. Professor de matemática, professor de violão, professor adjunto, é aquele que professa. Não tem como escapar. Nós professamos. Pode ser uma religião, pode ser uma teoria, pode ser uma ideologia, pode ser algum tipo de princípio. E, de modo figurado, então, é uma pessoa que é muito versada ou perita em alguma coisa. Mas a escola não tem só o professor. A escola também tem o aluno, que durante muito tempo, eu queria muito que a gente lembrasse disso, aluno ou discente, não é? Era confundido com alguma coisa que na etimologia o A, todo mundo lembra, significa negação, e o lúmino significa luz. Então, durante muito tempo, se acreditava que essa etimologia dessa palavra, né, que inclusive no espanhol ainda continua assim, alumno, né, é mais próximas do latim que nós, necessariamente é essa pessoa que recebe essas informações. Para poder melhorar um pouquinho, a gente troca por estudante, porque estudante me dá uma ideia de um gerúndio, é um cara que está estudando. A palavra estudante, então, designa esse indivíduo que empenha em algum tipo de estudo, que busca um alimento intelectual por conta própria, podendo fazer isso de maneira individual ou sem o recurso a professores ou de professores. Então, quero começar chocando um pouquinho vocês, que vocês e eu, espero que vocês menos que eu, muitas coisas do que nós aprendemos foi com o professor, às vezes sem o professor e às vezes apesar do professor. Eu não gostaria que nós fôssemos, eu não gosto de pensar que eu possa ser alguém que algum estudante vá depois lembrar de mim, olha, aprendi isso apesar da Márcia. E aí a ideia hoje é imaginar que esse processo todo, no contexto das nossas classes heterogêneas, e aqui vocês estão vendo uma típica aula do modo como mais me agrada, né, que é o primeiro processo, que é desmontar essa nossa estrutura, que era o meu sonho de consumo para hoje, mas aí seria demais, quem sabe na próxima formação, né, Júlio? A gente passa assim uma manhã inteira para a gente poder exercitar um pouquinho dessas práticas, de não ficar falando só sobre modos diferenciados de construir conhecimento e resultar em aprendizagem. Nesse contexto dessas classes heterogêneas, essa não está tão heterogênea quanto eu gostaria, tem umas melhores, mas eu hoje não consegui trazer. Como as metodologias ativas se fazem necessárias para esse processo? A primeira questão que eu gostaria de colocar tem a ver com premissas, né? Eu estou partindo de alguns princípios. O primeiro deles, que o ensino superior mudou e necessita mudar ainda mais, dado que a forma de ensino, de modo mais passivo e observador, no qual o estudante assiste às aulas, a clássica educação bancária lá do Paulo Freire, ela não é mais funcional, ou seja, não resulta naquilo que a gente quer, dado que os alunos possuem diferentes tipos de processos de aprendizagem, sem contar com os diferentes modos de acesso ao conhecimento puramente dito, né? Deixei para vocês aqui as referências. A segunda premissa,
a qualidade da aprendizagem nos dias atuais passa a ser sustentada pelo relacionamento pessoal do professor, que no caso é uma espécie de facilitador, um mediador com esse aluno, um ser que aprende em sala de aula. E não necessariamente nas habilidades pedagógicas, ou no planejamento curricular, ou na utilização de recursos audiovisuais, entre outros. Quem pensa que a gente não vai precisar do planejamento, da utilização dos recursos audiovisuais, entre outros, se engana. O que a gente vai ver agora é o lugar que isso passa a ocupar. Na premissa número 3, esse contexto, então, que é uma concepção construtivista, emerge, então, de uma forma para compreender a aprendizagem e o ensino como processos interativos que são inseparáveis. Desde ontem, e hoje a gente começou o dia ouvindo, né, a Verinha falar sobre isso, na qual a mudança dessas abordagens tradicionais, no contexto da educação, corrobora para que essa temática seja um campo de pesquisa valioso para se entender as novas práticas educacionais. Pronto, chegamos. É mais ou menos por aqui que eu imaginei que a equipe do CEDEP imaginava que eu poderia contribuir. Não há uma política educacional, uma política pública qualquer, no caso nosso da educação, que sobreviva ou que possa ser realmente efetiva se ela não acontece nesse lugar mais interessante, mais importante, que é a sala de aula. Não tem uma política que possa ser realmente considerada como exitosa se esse lugar não estiver assim ocupado. Pois bem, nesse contexto, coloquei essa figurinha porque hoje pela manhã eu me contive assim para poder não usá-la, né? Mas queria muito comentar com vocês. Ainda que nós nunca mais, depois da Revolução Francesa, em 1789, que pregávamos, né, e acreditávamos, e eu vou reforçar a fala do Jaurès, vão ver Napoleão, por favor, tá bem? Não deixem de ver, porque tem várias questões importantes lá. A ideia toda, égalité, liberté e fraternité, ela precisa, no nosso caso, no mundo contemporâneo, ser atualizada por um processo de equidade. E eu gosto muito dessa ideia de que, se eu trato os diferentes de um modo igual, eu acentuo a diferença. Mas se eu trato os diferentes, estou falando diferentes, hein? Com as suas devidas necessidades, eu consigo promover aquilo que um conjunto de teóricos, principalmente o professor Boudon, vai chamar, Raimundo Boudon, vai chamar de um processo de busca de uma igualdade de oportunidades. E isso não é muito simples. Por quê? Porque se as salas de aula são heterogêneas e as metodologias diversificadas e heterogêneas parecem necessárias, como é que a gente pode aprender, né, nesse processo todo, desde as metodologias tradicionais? Como é que a gente aprendeu se nós não tínhamos aulas com metodologias ativas? E por que que o nosso estudante, a nossa condição de professores agora, pede que a gente mude esse contexto? A ideia é de que, necessariamente, o que a gente vai perceber a partir de agora, as metodologias ativas, elas simplesmente têm um fundamento muito importante. Ao invés de pensar o tempo todo na minha aula, eu vou pensar nesse que é o foco, que é o estudante. Afinal, a gente vai ver já, não é? Isso está muito claro. Paulo Freire dizia claramente assim, lá na Pedagogia do Oprimido: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, mediatizados pela tecnologia, por uma leitura, por um encontro, por uma atividade. E esse processo todo, né, a gente vai perceber de forma muito nítida, ele vai ter a ver com aquela clássica e velha piadinha que a gente já ouviu, né, e alguns também, às vezes, continuam ouvindo, né? A gente chega em algum lugar, no corredor, ou, sei lá, quando existia sala dos professores, e aí, fulano, como é que foi sua aula, fulana? E aí a pessoa diz, eu pergunto para a Rose, como é que foi sua aula? A Rose vira-se para mim e diz assim, Márcia, foi ótima. Aí ela falou, fiz aquele quadro, aqueles desenhos, apresentei aqueles cartazes. Aí eu pergunto assim para ela, bem cretinamente, e os alunos aprenderam, Rose? Ela vira para mim bem séria e fala assim, são outros 500. Segunda situação, agora para os médicos, que eu adoro esse processo todo de imaginar, né? Saída de uma sala de cirurgias, um médico que fez a operação está saindo. E o outro que está entrando para poder fazer algum procedimento pós-cirúrgico pergunta, e aí, como é que foi a cirurgia? É uma piada horrorosa, né? Mas assim, de extremo mau gosto, vocês conhecem. Ele diz, a cirurgia foi um sucesso. Aí ele, tudo bem. E o paciente? O outro pergunta, o paciente morreu. Ele aplicou a técnica muito bem, mas esse sujeito, que era o objeto, né, da ação, que é um sujeito, nesse caso, ele não prevalece, porque ele prima pela técnica e não pensa, né, nesse último processo. Para que isso não possa acontecer, eu imaginei com vocês, terceira apresentação de uma teoria, essa é bastante conhecida, imagino. Uma publicação foi traduzida pelo SENAC com esse título, Como as pessoas aprendem? Eu adoro o subtítulo.
Cérebro, Mente, Experiência e Escola, né? O Senac traduziu em 2007, tem algumas obras já por aí. E a grande questão é a seguinte: bom, se eu quero que a minha aula seja exitosa, que a resposta, né, da Rose seja outra, se eu quero que o meu paciente sobreviva, a primeira questão, e estava lá no Menti de vocês, depois vou mostrar de novo, as pessoas aprendem entendendo. É a primeira grande máxima que esse Conselho Nacional de Pesquisas, durante anos, mais de 10, ficou pesquisando para poder saber, e vamos lá, como é que as pessoas aprendem? Esse grupo de pesquisadores, então, chegou nessa primeira sacada, quando ela entende. As pessoas aprendem com base no que já sabem. Na sociologia, a gente tem uma das teorias mais interessantes, uma das que eu mais gosto também, do Sergei Moscovici, que é a teoria das representações sociais. A gente chama isso de ancoragem, ou seja, eu trago algo novo sempre com referência a alguma coisa, né, que eu conhecesse antes. Eu aprendo assumindo o controle da minha própria aprendizagem. Então, eu vou de uma certa maneira heterônoma, né, as pessoas fazem as regras para mim, é assim na escola, na verdade é assim na vida. E chega um certo ponto em que, não, eu consigo fazer as minhas próprias regras. E a aprendizagem não seria diferente. Eu já sei como eu posso aprender sobre isso. As pessoas aprendem entre si. Amo essa parte. Porque isso acontece com a gente até hoje. Sala de aula, você terminou uma aula, uma parte expositiva, porque vamos lembrar bem, metodologias ativas não eliminam partes expositivas de aula. O que elas fazem é mudar o objetivo dessa parte expositiva, essa parte, muitas vezes, chata, desagradável, muito abstrata, muito teórica. Ela é necessária, ela é importante, e é exatamente para traçar essa realidade que nós precisamos estar aqui. Você termina a sua aula e você vê que um aluno está explicando para o outro o que você acabou de falar. E aí o outro brilha o olhinho e fala assim, isso, poxa vida, por que não falou antes ou coisa parecida? Acontece também com a gente. Nós aprendemos, né, entre nós de uma forma muito decisiva. A gente também aprende modificando aquilo que a gente já sabia. Então, isso para os neurologistas é muito claro, eu adoro quando os médicos e neuros e a neuropsiquiatria, a neuropsicologia mostram isso. A configuração cerebral lá, neural e as sinapses, é impressionante. A gente estava de um jeito antes das 4h06 e a gente vai estar de um outro jeito depois das 5h30, certamente. A gente chegou aqui anteontem de um modo, ontem, e a gente vai sair de uma outra forma. Isso significa que houve aprendizado. Aprendem com os professores que sabem dosar o conhecimento. E como é que eu vou fazer para dosar o conhecimento? Planejamento. Não vai ter jeito. Eu preciso planejar e a gente vai mostrar, né, e vocês vão perceber o quanto isso é necessário. E dosar, porque todo mundo lembra. Desculpa, vou usar o senso comum, aqui que eu usou da avó dela, e eu vou usar também da minha avó materna. Marcinha, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Porque eu sou muito do doce, eu sou diabética e eu não posso muito doce. Então, ela aprendeu, me contou que como é que eu sobreviveria a minha vida toda, doente como sou por doces, né? Herdeira disso por uma coisa de família, e ela falava o tempo todo, a diferença é a dose. Então, vai devagarinho, uma rapadurinha aqui, uma rapadurinha ali, mas não exagere para não se tornar esse processo. Desculpem a comparação tão prosaica, mas o conhecimento é a mesma coisa. Eu preciso aprender a dosar conhecimento. E aprender, então, demonstra uma certa fluência no conteúdo. Eu gosto muito dessa parte, quando eles mostram claramente que as pessoas, elas aprendem quando elas podem variar de um conteúdo, por exemplo, que é meio trabalhoso, automático, passando por relativamente fácil e que indica uma certa fluência. Aprendem quando acessam um conteúdo organizado. Então, tem um conteúdo sistematizado numa publicação, numa pesquisa, num certo conjunto teórico, numa escola teórica, e aí eu consigo olhar para aquele conhecimento e perceber quais são os seus princípios diferenciados de outros. Eu aprendo quando a técnica empregada alcança o objetivo proposto. Então, seria mais uma dessas grandes importâncias para poder perceber que tipo de técnica eu vou utilizar, ou seja, aquela que seja a mais adequada, é para poder perguntar mesmo, e eles usam essa metáfora. O martelo é melhor que uma chave de fenda ou uma faca para poder resolver uma situação? Pragmáticos como são, né? Esse exemplo é bem claro para a gente poder compreender. E aí, a gente tem alguns exemplos de metodologias ativas aí pelo mundo afora, e eu não me contive e usei o da Universidade Estadual de Londrina, que inovou no final do século passado, quando disse que seus cursos de medicina seriam todos baseados no modo de aprendizagem baseada em problemas, né? O PBL, Problem Based Learning. E aí, a partir disso,
A gente teve uma série de possibilidades em outros lugares, inclusive na FEFELESTE, na USP, e outras experiências em algumas universidades federais, sobretudo, né, no Nordeste. A gente tem 2, 3 casos na Bahia, em que um problema é o que une as disciplinas de um certo semestre. Eu não preciso necessariamente, só para a gente poder ter uma ideia, ter basicamente um problema que englobe tudo, mas eu posso ter 10 problemas que eu sei que os meus estudantes, ao final, por exemplo, de um certo semestre, eles terão elementos teóricos e práticos para poder resolvê-los. Isso cria uma certa, de alguma maneira, quase que uma obrigação, porque nós não somos interdisciplinares por natureza. A gente fez sociologia, física, química, matemática, agronomia, medicina e por aí vai. E desde esses lugares, dificilmente nós conversávamos, né? Porque, afinal, existe um processo muito importante de formação desse campo científico. Não que isso não seja importante, isso é necessário. Mas o momento de estabelecer diálogo com o outro, para que esses nossos estudantes tenham a possibilidade de aprender de um modo, né, como a gente vai buscar da transformação, isso é fundamental pelo seguinte: outras formas de metodologia, né? A metodologia STEM, ou a aprendizagem maker, ou a aprendizagem, de novo, baseada em problemas numa outra modalidade, ou o tal do ensino híbrido, né? Essa coisa meio esquisita. Ou a gamificação, por exemplo, né? Que a gente usa assim, mas a teoria, ou a formação de jogos, que seria bastante interessante. Todas essas formas são formas iniciais que necessariamente têm um único princípio. Para o Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, ensinar não é transmitir conhecimento, definitivamente. E quem não se deu de presente ainda essa obra, faça isso que vale a pena, né? Porque é como se fosse um mantra que a gente, né, de alguma maneira, repete. E aí, um outro saber, né, que é indispensável à prática educativa crítica, é de lidar, então, com essa relação entre autoridade e liberdade, sempre muito tensa, que gera disciplina como indisciplina. Bom, se não é transmitir conhecimento, porque isso me dava uma autoridade, eu falava às vezes até do púlpito, né, porque é um tablado que as aulas têm que parece um púlpito, ou então colocava todo mundo em fila desse jeito, até indiana, separada para ninguém conversar, para ninguém trocar absolutamente nada de informação, e todo mundo o tempo todo me olhando, ou coisa que valha. Isso te dá um caráter de silenciamento do outro, que numa obra do Paulo Freire chamado Cuidado Escola, eu nem coloquei aqui, porque eu pensei que todo mundo conhecesse, mas eu posso enviar. Capa vermelha, uma placa amarela de advertência de trânsito, todo com imagens. Ele fez isso quando estava no exílio, e uma das imagens mais chocantes que a gente tem ali é um professor que é só uma boca imensa, assim, e, infelizmente, desculpa, todo mundo comportadinho, sentadinho com vocês, com os ouvidos bastante atentos, não é? Bom, mas isso não é, definitivamente, processos de ensinar, porque, afinal, a gente quer ensinar para aprender, para que os estudantes aprendam. Quando isso não é ensinar, nós diríamos que ensinar significaria o quê? De alguma maneira, promover aprendizagens, despertar emoções, criar vínculos, relacionar conceitos à prática, relacionar um conceito entre si, criar vínculos com o conhecimento, ou então, quem sabe, interpretar e promover alguns processos de transformação da realidade. Porque, como diria lá o nosso velho e cansado Karl Marx, os filósofos já compreenderam o mundo, agora a gente precisa transformá-lo. E nessa transformação não há um outro modo, né, que a gente vai perceber, que não seja, então, fazer isso. Mas no cotidiano de sala de aula, Márcia, como é que a gente pode inverter esse foco? Alguns de vocês já ouviram falar em sala de aula invertida ou coisa parecida. Às vezes a complexidade, o preconceito em relação a isso, não nos permite, por exemplo, ver que a primeira questão é a seguinte: todo planejamento que eu for fazer, e o professor é um planejador por excelência, é uma das características nossas. A gente está sempre planejando. Você vai no cinema, foi ver Napoleão, você planeja. Caramba, essa cena dá para eu tratar tal conteúdo na aula. Você foi num jantar, você veio para cá, para Águas de Lindóia, participou de um evento. Isso aqui é interessante para eu usar em tal aula. A gente está sempre planejando. É impressionante isso. O plano de aula, né, então, é o começo de tudo isso. E ele vai sempre decorrer de um tal de projeto político-pedagógico, que a gente teve o privilégio de ouvir em vários momentos desde ontem e hoje mais ainda. E esse tal desse projeto político-pedagógico, que não é um documento burocrático, administrativo, para poder ficar escondido, necessariamente ele vai te fornecer alguns itens. Desculpem, eu fiz isso, não deveria fazer, isso é alguma coisa que é meio que um presente meu, assim, do jeito como eu olho, tá bem, para as minhas aulas.
mas a gente automatiza esse tipo de coisa e faz até num, assim, papel de pão da padaria, que você lembra de alguma coisa. Toda e qualquer forma de uma aula, mesmo que eu não tenha lá uma certa sequência, eu vou começar a pensar. Eu preciso ter um certo objetivo, claramente, e esse objetivo não é para mim. A maioria de nós, às vezes, faz objetivos, eu cansei de ver isso até mesmo entre os meus colegas, e isso funcionou assim. O objetivo não é para você. O objetivo é o que o estudante vai ter que te demonstrar. O que se pretende alcançar, então, em relação ao estudante no final daquela aula? Que tipo de conteúdo científico que vai mediar? Ou seja, para eu alcançar esse objetivo, que tipo de conhecimento eu vou utilizar? Quais são os procedimentos? Como é que eu vou fazer isso? Que tipo de recurso que eu vou utilizar? Que a gente viu agora há pouco, pode até ser o ChatGPT, pode ser o que for. O tempo, o tempo, caramba, ele precisa muito ser calculado. Até porque a gente sabe que tem duas dimensões de tempo. Tem um tempo contado no relógio e um tempo interno, um tempo subjetivo. E isso nem sempre é igual do professor e do estudante, tá bem? Ou de quem fala e de quem escuta. Avaliação. Eu preciso das evidências de que o objetivo foi alcançado. Perdão. Se alguém pensava que metodologias ativas ficava restrito ao item número 3, ali, o procedimento, se equivoca completamente. A metodologia ativa, de fato, essa que a gente busca para poder tentar, e de alguma maneira conseguir, que as relações democráticas comecem na sala de aula, ela precisa ter esses processos todos. E aí, aqui, eu particularmente tenho duas dificuldades, e eu estou comentando e compartilhando com vocês a primeira, que é a ideia dos objetivos. Eles devem ser o quê? Observáveis. Identificar, relacionar, listar, comparar, argumentar, resolver. E plausíveis. Eu não posso me colocar objetivos que eu não sei que não vai dar certo. Eu estou produzindo frustração ao mesmo tempo para o estudante e para mim. Ou para duas pessoas, dois sujeitos fundamentais. Muito bem. A outra que me incomoda muitíssimo é a ideia toda de que as avaliações... Então, eu peguei as duas pontas, vejam bem, peguei os objetivos e peguei as avaliações. Elas precisam ser continuadas para poder começar a história. E elas devem, então, imaginar que toda aula merece uma avaliação pequena. Eu vou contar para vocês uma experiência simples que eu faço há alguns anos e que se acentuou na pandemia por conta daquelas aulas pelo Google Meet, né? A frequência, a chamada, era o estudante colocar no final da aula, em uma ou duas palavras, assim, não era tão generoso como foi hoje, eu menti, e eles fazem isso no Google Forms, o que é que ele não sabia antes daquela aula, que começa normalmente às 19 horas, porque eu sempre dou aula à noite, às vezes manhã e tarde também, mas o que você não sabia que no final dessa aula você passou a saber? Gente, vocês sabem e devem imaginar o inusitado que vem. Às vezes é uma palavra, outro dia foi concatenar, mas, meu Deus, eu nem falei concatenar nessa aula. E a aluna achou a palavra ótima, ou coisa parecida. Isso agora, segunda-feira à noite. Então, o que eu aprendo, só para a gente poder ter uma ideia, e escrito, no final de uma aula, e depois de algumas sequências, vai fazer com que esse estudante, de modo ativo, possa me contar que alguma coisa ficou dali e outras coisas com certeza não ficaram. Mas eu preciso lembrar que a gente aprende a partir do que a gente já aprendeu. Eu não consigo aprender a partir daquilo que eu não aprendi. Se bem que a gente aprende com os erros, né, Kika? E aí, necessariamente, isso representa um processo fundamental. A outra questão é que elas precisam necessariamente ser pontuais. E essa pontualidade, se eu posso comentar com vocês, né, e eu adoro ver que tem gente aqui que tem de idade mais ou menos o que eu e algumas poucas pessoas aqui temos de sala de aula. Meus amores, nunca façam uma prova e guardem consigo por mais de uma semana. É sério. Vale a pena virar uma noite, corrigir e entregar logo essa prova. Porque o efeito de uma prova feita, esquecida numa gaveta, numa sala, no meio de 500 coisas que a gente tem para poder fazer, tem um dano, muitas vezes, irreversível. E isso significa esse processo todo. Quando eu era um professor, e eu já contei para vocês, já reprovei gente até por 0,28, as provas eram o meu motivo de terror, era para poder criar medo, e eles ficavam com muito medo, principalmente se a maioria da sala foi muito mal na minha primeira avaliação. Então, eu tinha uma turma antes da primeira avaliação e outra turma depois dessa. E isso, eu, criada pela ditadura, em plena Brasília, vocês imaginem o que significava, não é? Isso me dava aquela sensaçãozinha assim, de prazer meio estranho. Mas como eu já não era dessa linha autoritária, aquilo me fazia sofrer. E aí eu comecei a dizer para as minhas coordenadoras, não, eu vou querer entregar a prova na semana seguinte. E isso foi um dos momentos que foram um marco divisor da minha história da docência. Quando eu digo para a minha coordenação que queria que eu mantivesse as provas para poder manter os estudantes frequentes, calados, quietos, não, eu quero entregar na próxima semana sim.
Esse é um exemplo, desculpem, que eu estou comentando com vocês, porque a gente vive isso, né, muito nas nossas aulas na universidade, e vale a pena. Fazer avaliações menores e que sejam devolutivas mais prontas, dá para o estudante uma sensação de empoderamento, que é um negócio fantástico para a gente poder compartilhar. E aí, elas também devem demonstrar a importância do erro e da aprendizagem. O professor Lucchesi, Cipriano Lucchesi, da Bahia, sotaque delícia, aquela coisa toda. Quem puder depois, vê lá um livro dele chamado Avaliação de Aprendizagem. Quem não tiver com paciência para ler o livro, pega o vídeo dele. E o professor Lucchesi conta de algumas experiências dele, porque lá nos anos 1980, ele e boa parte de nós na UNB fomos alunos de um professor chamado Baqueiro, um espanhol desse tamanho, que falava bem baixinho, que subia num banquinho para poder falar, e ele falava muito enrolado para a gente, e fumava na sala, essas coisas todas. E o professor Baqueiro, ele dava aula exatamente de avaliação. E a avaliação para ele era quantitativa, uma coisa assim absurda, tudo aquilo. Lucchesi, eu e um grupo de outros professores fomos alunos dessa mesma pessoa. E o que a gente aprendeu nesse processo é que, quando a avaliação ela é punitiva, ela é excludente, ela é classificatória, ela deixa de cumprir a sua função principal, que é promover processos de ensino-aprendizagem e mostrar que cada questão errada significa que eu tenho chances de não errá-la novamente mais à frente. E aí o professor Lucchesi usa uma expressãozinha muito bacana, né? Uma das expressões, um dos exemplos que ele dá. Quando o estudante diz, pô, mas eu errei de novo isso, professor, você diz para ele, talvez você ainda não saiba esse processo, porque é ainda mesmo, o nosso processo de aprendizado, ele está em constante mutação. E aí, nessa ideia toda das avaliações, mãos à obra, né? Se algum dia alguém puder dar uma boa olhadinha, num videozinho curto que anda aí pelas redes, a corrida dos privilégios, a corrida de 1 milhão de privilégios, né? É um videozinho que parece despretensioso, mas ele trata de uma forma muito interessante como nas nossas avaliações e no nosso processo de implementar aulas que não levam em consideração o ponto de partida, que é o ponto de chegada, que é o estudante e o seu aprendizado, elas repetem, né, e reforçam, reproduzem. Pronto, cheguei. A escola reproduz uma desigualdade social que está lá fora. E essa desigualdade ela pode ser de gênero, ela pode ser de raça e ela pode ser de renda. Desculpem, não tem como escapar disso. Porque a gente se olha, se vê aqui e bate o olho e já sabe. Gênero, raça e renda. Dá para deduzir, tranquilamente. Se eu tenho processos em que sempre as mesmas pessoas fazem aquilo, sempre os mesmos estudantes respondem, sempre os mesmos tiram 10, ele chegou como o primeiro do vestibular do meu curso, e ele continua sendo o número 1 de todas as aulas, tem uma coisa muito errada. Porque não é para ele deixar de ser o primeiro, é para que outros venham a competir com ele nesse processo. É essa sala de aula que muda, né, esse contexto. Adoro algumas charges, e aí aqui a nossa velha e cansada Mafalda, com o seu personagem predileto também. Puxa vida, Manolito, o que é que você não entendeu? De março para agora, nada. A gente está em dezembro, tá bem? O risco de guardar uma prova por muito tempo é mais ou menos esse. Tem outra situação também que eu adoro. Péssimo, né? Eles estão conversando. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai o dia todo, todos os dias para a escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com freguês, né? Como é que pode? Tem uma outra, que essa é clássica, todo mundo conhece, né? O professor diz, quero fazer uma prova justa, então uma prova igual para todo mundo, por onde a gente começou. E aí, a prova é, vamos escalar essa árvore. Guardadas as devidas proporções, nós temos pequenos seres que pulam como macaquinhos nas nossas aulas, nós temos pinguins, elefantes, peixinhos, e nós temos gatinhos, ou onças, ou leões, ou lobo-guará, tá bem? E não é justo, nada justo que essa avaliação seja assim. A primeira avaliação em algumas disciplinas minhas é um podcast. Eles têm que elaborar um podcast e aí tem que ser em grupo, e eu depois como é que a gente monta esses grupos? E um dos estudantes, não é o único, desculpem falar, isso me dói o coração, tem e está com um processo de síndrome de pânico. E ele simplesmente não consegue encontrar os colegas. Na sala ele ainda vai de máscara, ele se senta sempre perto da porta, e a porta tem que ficar aberta quando ele está em sala, mesmo com o ar-condicionado ligado, aquela coisa toda e tal. E esse meu estudante passa, claro, pelo podcast e não aparece, nem coisa parecida, e as aulas estão seguindo, aí na semana seguinte eu chamo. Fulano, vem aqui, por favor. Não vou dizer o nome, porque eu tenho certeza que um dia ele vai ser um grande professor, e talvez vocês venham encontrá-lo, né? E ele, então, vira-se para mim, pô, professor, eu não consegui. Até para falar comigo, as mãos dele já suavam, frio.
E eu perguntei, desculpa, mas ele, né, falando, eu preciso desse conteúdo, eu quero me formar, então ele é da física. E aí ele diz para mim, eu preciso me formar, eu gosto muito, você vê, não falta a sua aula, outras aulas eu já perdi, mas a sua eu estou indo e tal. Aí eu, tudo bem, maravilha. E como é que a gente vai fazer para poder saber como é que você está sabendo, você está aprendendo? Aí eu falei assim, poxa, professora, tem, claro, as atividades no Classroom, eu sei que ele vai respondendo, mas eu sei que ele responde sozinho na casa dele, e eu sei que o profissional que eu quero formar é um profissional de relações. Então, preciso, de alguma maneira, encontrar uma brecha na cabeça e no coração desse estudante que ele faça isso. Ele vira-se para mim com a maior tranquilidade e fala assim, professora, você acredita que para poder falar assim para uma sala, sem ser de pertinho, sem ser de modo mais intimista, eu consigo? Eu falei assim, caramba, é sério? Ele falou assim, sim, eu consigo. E eu falei, então tá bem, então você vai preparar uma aula sobre tal conteúdo e você vai dar essa aula e eu vou contar para os seus colegas todos que a gente vai ter uma parte da aula dada por você, porque você se sente bastante à vontade para demonstrar o seu conteúdo assim. Dito e feito. Ele fez a aula, a turma, eu nem pedi isso, eles aplaudiram, só para vocês terem uma ideia, até me arrepia de lembrar, isso, estudantes, uma boa parte, nascida no próprio século XXI, 2 ou 3 já são mais experientes, estão na 2ª graduação na Unesp, em Bauru, todos do curso noturno. Quem não trabalha está envolvido com pesquisa, quem não está trabalhando nem envolvido com pesquisa faz algum tipo de outra atividade, mas há uma vivência já do mundo bastante importante. Isso tudo é para poder comentar que sempre tem alguma outra forma. Tá bem? Isso é um exemplo recente que eu gosto muito. A ideia toda do cronograma, né, o quanto a gente precisa pensar, o quanto esse tempo de relógio quantificável, né, caminha com esse kairos, esse tempo vivido aqui dentro, e o quanto a gente aprende vivenciando tudo isso. Aí um detalhe fundamental. Lembra que eu comentei há pouco que aprendizagens e metodologias ativas não eliminam uma parte expositiva? A questão vai ser, se eu consigo fazer o que a gente chama de aula em blocos. O que é uma aula em bloco? Eu consigo fazer uma teoria e um exercício prático. Esse exercício prático pode ser, por exemplo, individualmente, ou em duplas de 3, duplas de 4, não sei. E aí eu volto de novo para cá, para esse círculo, para esse momento, para poder tornar coletivo. Que eu gostei muito de algumas provocações que a gente fez aqui. Um trabalho em grupo, eu tenho uma nota final. Essa nota, foi assim, né, Júlia, a provocação que você fez? Essa nota é do indivíduo ou essa nota é desse grupo de estudantes? Como é que eu faço para diferenciar o que, por exemplo, esse estudante aprendeu de modo sozinho, solitário e tal, e o que é que ele aprendeu nessa mediação com os colegas? Para tudo isso, só para a gente ter uma ideia, nós temos instrumentos e ferramentas para poder captar em que medida esse aprendizado é da parte do grupo, ou seja, ele conseguiu a partir dessa mediação, ou foi construído com outras ferramentas, às vezes com aquele cansado e velho autodidata, tá bem? Bom, como eu prometi, e o título da nossa conversa é esse, né? Limites das metodologias ativas. Eu coloquei um monte de não. Não é muito a minha praia, tá bem? Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu gosto mais das afirmações. Mas é que eu fiz questão. Não substitui uma política educacional pública. Durante muito tempo as pessoas diziam, o problema está na sala de aula, o problema está no professor. Opa, não. A gente começou falando disso. Uma metodologia do tipo ativa, ela parte de um projeto político-pedagógico, de uma política que pense no aprendizado desse estudante. Portanto, não substitui nenhuma política pública educacional, muito menos um PPP. Não substitui a formação do professor e a condição de planejamento. Não é porque o estudante é ativo no seu processo que eu não tenho que fazer um planejamento. Desculpem. Dá mais trabalho, inclusive, que fazer uma aula totalmente expositiva. Porque você tem que contar o tempo que eles vão ficar no grupo, o tempo que vai acontecer aquilo. E você tem que negociar o tempo todo isso. As primeiras vezes realmente dói muito, mas depois de 10, 15 aulas com uma certa turma, a gente vai perceber que há uma interação que torna a sala de aula esse ambiente que é um dos lugares com o qual a maioria de nós aqui vive, né? E durante muito tempo. Um ambiente seguro, um ambiente... Gosto muito da palavra seguro, tá bem? Eu não vou ser achincalhado porque eu errei. Eu vou poder perguntar. E o professor também vai poder dizer que eu ainda não sei. Olha que maravilha. Quando a gente torna esse ambiente seguro para o processo de ensino e aprendizagem, a gente necessariamente está fazendo com que esses planejamentos aconteçam de fato. E não representam o fim das experiências coletivas de planejamento. Não é porque, sei lá, a Andréia, a Rose, Júlio, eu, né, a Kika, façamos nas nossas salas de aula um processo diferenciado que eu não precise e que não seja importante que a gente se encontre nas nossas reuniões, por exemplo, de departamento, não para poder ficar discutindo a cor do teto, do telhado, não sei o quê, entende? Mas para poder compartilhar mesmo algumas experiências
que isso é fundamental para mim. Que apesar de sermos todos doutores, é bom a gente lembrar, se a gente acha que não sabe, que sabe tudo e que não tem absolutamente nada mais para poder aprender, esse não é um bom lugar para estar. Tá bem? Porque se tem alguma coisa que a gente vai perceber, e todo mundo comentou isso, é o quanto a gente fica refletindo, essa figura do professor reflexivo, né? Que alguns teóricos, principalmente o Maurice Tardif, trata e tem categorias sobre isso, e o quanto isso é importante para se desenvolver nos 3 a 5 anos primeiros de carreira. Isso é Huberman, um outro teórico canadense, que mostra que nós, professores, na nossa carreira, como na vida, a gente vai de ciclos, tá bem? E ele mostra como é decisivo, e é a minha alegria de estar com vocês aqui hoje. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa entrada que vocês tiveram aqui, boa parte de uns maus caminhos na instituição, porque a gente sabe como é que é isso, teriam sido minimizados, ou talvez eu não tivesse passado. Tá bem? Por quê? A chegada na instituição significa nascer para um outro lugar, para um outro mundo. Muitos de nós, como eu, vai passar mais tempo na própria instituição que com suas famílias. Tá bem? Então, isso significa um processo fundamental. Mesmo que seja lá no escritório da sua casa, tá bem? Trabalhando pelo Google Meet, você está com a Unesp, certinho, nesse processo. Não adianta a gente escapar disso. Bom, se as limitações são aquelas, coloquei 3, e para poder ficar uma certa paridade, coloquei 3 possibilidades também. Tornar concretos os objetivos do PPP, porque o PPP não existe assim por obra e graça do Espírito Santo. Não, ele acontece concretamente na aula. Permitir um exercício sobre as distintas formas de planejamento para a aprendizagem, isso é muito bacana. Nunca o planejamento vai ser igual ao outro. Podem representar um exercício para a formação de uma democracia, de uma prática democrática. Afinal, eu gosto muitíssimo dessa frase, ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 16h. Ninguém nasce educador marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Eu gosto muito da imagem dos espelhos, né? E o Paulo Freire foi emprestado para um outro teórico, nessa obra, Educação na Cidade, em que ele diz o quanto o espelho é essa metáfora, né? Desculpem, acho que todo mundo aqui já passou por isso. Dá uma boa olhadinha no espelho que te deixa mais longo, ou te deixa mais largo, ou te deixa mais fino. Ou um espelho que te entorte a face, ou coisa parecida. Não importa, eu preciso dos espelhos, porque afinal, vamos lembrar bem, de todas, né, umas características da humanidade, ninguém lembra do próprio rosto. Eu preciso de espelho para lembrar do meu rosto, uma fotografia ou coisa parecida. Eu preciso refletir para poder saber como é que foi a minha aula, porque o impacto já foi causado no estudante, tá bem? E a reflexão, ela faz esse papel como os espelhos fazem. Para conhecer um pouquinho mais a Bandura, vocês vão ver Freire, vocês vão ver dados do IPEA, porque afinal os dados estão para isso, que é uma grande diferença que nós educadores teríamos que aprender rapidinho com a medicina. Ninguém entra num consultório, tem um diagnóstico e sai dali do mesmo jeito, tá bem? A gente precisa aprender com os diagnósticos aí. O PISA acabou de sair. 7 em cada 10 estudantes, foram 81 países avaliados. Nós estamos nos 5, né, entre os 50 piores. Mas o dado da matemática é assustador. De cada 10 estudantes, só 3, gente, conseguem realizar, aos 15 anos, hein? Uma coisa básica. Sei lá, desculpa seu nome? Ana, Aninha. A Ana entrega, sei lá, a Ana voltou, acabou de voltar, sei lá, da França, e a Ana me entrega alguns euros. E aí eu tenho que trocar esses euros, porque ela quer vender para mim, porque eu vou viajar no ano que vem, e aí eu tenho que dar para ela alguns reais. 15 anos eu tenho. Eu não consigo fazer isso. Vejam que coisa triste, que lamentável. Ganhei uma bolsa, vou viajar. Desculpem, eu vivi isso na semana passada no Maranhão, tá? A Secretaria de Ciência e Tecnologia de lá deu uma bolsa, chama Cidadão do Mundo, e aí eles tiveram que rever as bolsas. Por quê? Me arrepia demais isso. Os estudantes não sabiam fazer câmbio. Eles sabiam lá, né? Iam para a Inglaterra, mas eles não sabiam fazer câmbio. Eles aprenderam inglês como? Essa foi a grande discussão nossa na Federal do Maranhão na semana passada. Música, internet, jogos, mas não sabiam fazer o câmbio, porque o câmbio tinha que ser aprendido na escola. Então, só para a gente poder perceber, ganhar um prêmio, só para a gente poder ter uma ideia. Desculpa, Kika. É uma regra de 3, né? Uma regra de 3 simples, né? Só para a gente ter uma ideia. E, desculpem falar, mas eu me deparo com isso às vezes nos nossos estudantes, nas nossas, a maioria são mulheres, nós lá, de pedagogia. Né? E aí é assustador. Como é que eu vou ler o resultado do PISA se eu não sei, né, avaliar? Ou se eu faço, por exemplo, um gráfico em forma de pizza, que o total é 100%. Como assim?
tá bem? Lembrando das pizzas gostosas por aí, tá bem? Então, tem determinados detalhes que cabem a nós. Perdão, estou justificando algumas referências. Tem algumas que vão ser muito interessantes, outras nem tanto, tá bom? Mas são que eu usei para a gente poder pensar. Essa de gestão de sala de aula da Weinstein é uma das interessantes, é um dos lugares que ela comenta sobre distintas configurações de sala de aula, é muito, muito interessante. Aí aqui um presente. O professor Bizelli, lá de Araraquara, a gente publicou uma série de mitos revisitados, né? Então, a gente já fez o Prometeu Revisitado, falando de gestão, políticas e práticas educativas, e o desse ano foi o Hermes Revisitado. E para os próximos anos a gente está em dúvida entre Apolo ou Sísifo, tá bem? Revisitado. E é mais ou menos assim. Algumas das falas aqui estão nessas obras que a gente organizou em função exatamente do grande número de estudantes e colegas professores que estão refletindo sobre uma proposta, né, de uma nova educação. Antes de agradecer, se vocês me permitem, eu posso, Júlio, só mostrar um exemplo prático. A Kika mostrou um exemplo que não deu certo. E eu queria mostrar um exemplo muito bobo, muito simples, de uma prática exitosa. Estava conversando com a Rose agora há pouquinho, e ela disse que ela também trabalha com salas heterogêneas, aquela coisa toda e tal, e se tem um lugar, e é o único lugar, em que a gente pode mostrar a ideia toda da tolerância, da empatia, e todos aqueles princípios da democracia, é a escola, gente, desculpa falar. Famílias não são democráticas. Se alguém aqui tem uma família democrática, eu quero dar os meus parabéns. A minha não foi, e a família que eu formei, ela não tem muita democracia não, tá bem? A segunda instituição, igrejas. Mesmo que você seja ateu, não seja pagão ou pagã, igrejas não são democráticas, desculpa falar, tá bem? Vou pular lá para o Estado, por mais que ele seja um Estado democrático de direito, aí eu vou emprestar, e vocês sabem bem, a definição de Weber para Estado, né? É a única instituição que tem uso legítimo da violência. O Estado pode matar, cercear, tirar uma parte do salário, o Estado pode tudo isso. Uma outra instituição interessante, os meios de comunicação de massa, que moldam comportamentos, né? Uma boa parte dessa geração aí, por exemplo, aprendeu sexualidade pela MTV, né? Não tem a menor dúvida disso, que é a geração mais ou menos da minha filha. Maravilha. Nesse lugar se elege presidente, pode se derrubar presidente. Então não tem nada de muita democracia. A única instituição que pode exercitar isso, voltando lá para o Anísio Teixeira, vai ser a escola pública. Mas é uma escola pública que dê uma chance da gente poder olhar para o diferente, não como o desigual, tá bem? Todo mundo acho que percebe a diferença, né? Olha para a gente é diferente, né? Olha para mim, né? Para cada um de nós. Se eu, pela minha diferença, eu sou tirada desse grupo, eu não posso participar desse grupo, eu gerei uma desigualdade. E o mais grave, o Jean-Jacques Rousseau já tinha dito no Tratado sobre a Desigualdade, é a seguinte: quando eu sou desigual, pelo meu gênero, pela minha raça, ou pela minha renda, ou pelos três ao mesmo tempo, o que acontece? Ele dizia que a desigualdade é como se fosse um gigante e um anão caminhando numa estrada. A cada passo do gigante, o anão fica para trás. Eu preciso corrigir isso em algum lugar. Aquele estudante que entrou em primeiro lugar na nossa carreira, no nosso curso, ele precisa ter compartilhado esse lugar com outras pessoas. E uma das formas que eu encontrei é um Google Forms que eu envio, principalmente por causa do tamanho das turmas, aquela coisa toda, em que eu faço algumas perguntas para eu tentar conhecer quem é esse sujeito. Porque, normalmente, é assim, a gente chega na sala de aula, eu não faço isso porque eu tenho um certo pudor, né, em relação do que é que eu posso falar, do que realmente é importante para o outro saber sobre mim. Esse outro é o estudante. Pois bem, mas eu, pelo menos, eles sabem meu nome, mas eu não sei o nome deles quando eu chego em sala. A não ser que eu pegue a lista e decore. Eu não vou fazer isso, não vou fazer carômetro. E aí, me interessava muito saber e formar grupos diferentes. E aí, algumas perguntas. Mando lá pelo Google Forms, dou as boas-vindas, falo, sou a Márcia e tal, a gente vai trabalhar aqui. Dá para você responder, por favor, essas perguntas? E aí, peço para eles colocarem o e-mail, normalmente já vai direto, né, pelo sistema. E aí, com isso, eu consigo, né, perguntar para a pessoa uma história inusitada que você tenha vivido. E eles fazem mesmo, com erros de português às vezes, porque eu já fiz isso escrito no primeiro dia de aula. Guardei comigo, falei para eles que era só deles e meu, e era mesmo. Devolvi no último encontro. Mas aquilo funcionou para mim como um modo, hoje eu vou misturar todo mundo, grupos que tem cada um de uma cor, ou vou pegar todo mundo de amarelo. E aí, depois da atividade que eles fazem, eu conto, sabe como é que eu formei esses grupos hoje? Pela cor que vocês escolheram, ou pelo prato predileto, ou pela música, ou coisa que o valha, tá bem? Isso dá uma certa sensação que, no final, né, fica mais ou menos assim,
Algo mais que você gostaria de contar sobre você, que é um desses momentos em que as pessoas vão se mostrando, né, que é uma expressão muito linda desde ontem até hoje, educar a todos e cada um. É bastante importante isso, né? A ideia toda do coletivo e das nossas subjetividades. Júlio, era mais ou menos isso. Muito obrigada, tá bom? E a gente, então, segue o diálogo. Obrigada. Então, a gente agora abre um momento de perguntas, depois dessa fala muito gostosa da Márcia, né? Eu não conhecia a Márcia, conheci às 14h, o Júlio me apresentou a ela, e aí eu falei assim, eu tenho que apresentar você para as pessoas, mas eu não conheço você. Mas, do mesmo modo que as pessoas, eu vou aproveitar a sua fala para conhecer você. Então, agora que vocês conheceram um pouco mais a Márcia e conheceram o que ela faz e o que ela pensa, a gente abre para as perguntas. Professora Márcia, meu nome é Tiago, eu sou da Faculdade de Engenharia de Guará. Parabéns pela sua apresentação. E, na verdade, eu sou entusiasta da utilização das metodologias ativas no ensino da engenharia. E eu acredito que ela é uma demanda atual e urgente para a universidade. Ela não é moda, né, como se fala por aí. E eu acredito também e penso que é necessário uma certa tropicalização da utilização dessas metodologias, como, por exemplo, PBL, TBL, WOC, que surgiram em escolas americanas, em escolas finlandesas, e em função da nossa realidade, né, brasileira, eu acho que a forma como você pontuou a utilização dessas metodologias ativas, ela foi muito interessante, até porque o aluno que a gente recebe, ele veio de uma educação tradicional, que não está acostumado com esse tipo de método, né? Então, essa necessidade de adaptação à nossa realidade, ela se faz necessária até para que o aluno ele possa participar e que o resultado seja efetivo. Então, eu acredito que é necessário, sim, uma tropicalização das metodologias, e acredito que essa forma, como foi apresentado, vai nos ajudar muito a aplicá-las em sala de aula e ter resultados efetivos, né? Que é o do aprendizado, que é a da construção do conhecimento. Obrigado. Acho ótimo quando você fala em tropicalização, porque é exatamente isso que a gente vai chamar de um aprendizado, né? Nesse momento, a gente demonstra que a gente aprendeu sobre as metodologias ativas. E gosto também quando você diz que os estudantes chegaram sem essa vivência. Alguns chegaram, inclusive, da escola pública, que nem tiveram aula dessas coisas, aula coisíssima nenhuma. E desculpem comentar, isso começa lá desde a educação básica, na educação infantil, para quem é professor, já foi professor dos pequenininhos, né, ou tem filhos, ou sobrinhos, ou netos, a ideia é a seguinte, tem uns tais de combinados. Combinado é um papel pardo que a gente coloca assim do lado da porta, e tem lá algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente não pode fazer. Por que isso tem a ver com a democracia? O Leonardo Avritzer, que é um professor da Federal de Minas Gerais, escreveu uma obra muito bacana chamada A Moralidade da Democracia. Vou bater no liquidificador, desculpa, eu vou deixar bem superficial para vocês não esquecerem mais. Para ele, a moralidade da democracia tem a ver, por exemplo, com o processo em que a gente elabora coletivamente as regras. E quando eu elaboro coletivamente as regras num jogo de pesos e contrapesos, eu tenho mais dificuldades para não cumpri-las. Claro, todo mundo sabe disso. Se eu elaborei a regra, é bem mais fácil para poder cumpri-la. Nos países como a Inglaterra, que tem uma Constituição constitucional, é exatamente assim. A tradição faz a lei. Nós não. Nós preferimos fazer, por exemplo, um manual do docente, que muitas vezes não tem nada de muito voltado para a prática, para os nossos cotidianos. Os nossos PPPs, às vezes, são uma espécie de coisa que foi muito boa para os outros, mas a nossa realidade é tropical, é contextualizada, ela precisa ser feita nesse sentido, né? Então, é bastante bem-vinda a sua proposta. E eu adoraria, por exemplo, ver daqui para frente, lá com o Júlio, um grupo de assim, tropicalização, imagina o nome que lindo, né? Das metodologias ativas e seus primeiros resultados ou coisa parecida, né? É por aí, Tiago, muito bom. Que bom que tenha feito sentido para você e que bom que você tem tudo isso já para poder mostrar para a gente de outras ferramentas. Obrigada. Márcia, obrigada pela sua fala, adorei. Trabalhei com PBL também, adorei suas referências, trazer a Anísio Teixeira é maravilhoso, a gente tem que recuperar, né, a Anísio Teixeira.
A minha pergunta é assim, quando a gente fala de PBL, a gente está falando principalmente de algo que é interdisciplinar e transdisciplinar, né? A gente está falando de Paulo Freire, esse transcender e essa relação com a realidade e problematizar a realidade. E eu trabalhei com o PBL na USP Leste, que ela foi construída para o PBL, né? E eu cheguei na Unesp e falei, não, vou fazer PBL aqui. Só que eu vou fazer PBL sozinha. Então, qual é a dificuldade? Né? Porque a gente tem que trabalhar de uma maneira disciplinar aqui. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como é trabalhar disciplinarmente com o PBL, já que ele tem uma natureza que, para mim, é inter e trans, né? E do desafio também da gente conseguir, de alguma maneira, institucionalizar uma outra visão, que a gente não tem esse currículo tão disciplinarizado e todo picadinho, né? Às vezes os professores estão falando de coisas que podiam estar relacionadas no mesmo semestre ali, mas não existe essa relação. Então, um pouquinho desse desafio institucional da gente trazer o PBL para o currículo de maneira organizada e com esse diálogo entre todos ali participando. Ana, eu não tenho, claro, óbvio, como responder isso, porque eu estou exatamente na mesma condição que você, desde 2014. Agora, eu vou te contar um segredo, né? Eu posso falar. Onde é que eu acabei me refugiando? A gente acabou de fazer isso agora. Já está marcado no semestre que vem, a Rose, que é lá de um outro lugar, Jaboticabal, vai fazer uma aula comigo na política educacional brasileira, falando sobre relações étnico-raciais. Mas por que eu tenho que puxar alguém tão de longe? Nem que seja pelo Google Meet. Porque, às vezes, ninguém é profeta na própria terra, e lá no meu departamento, no meu campus, por mais que a gente tenha gente como a Verinha, Juarez e tudo mais, a gente tem certas resistências que foram institucionalizadas. Então, a primeira resposta das pessoas é a seguinte: não, Márcia, isso dá muito trabalho. Para que fazer isso? Aí lá vou eu para a extensão, para a pesquisa e para a gestão. Quando eu cheguei na gestão, que é isso que eu comentei agora há pouco sobre o cursinho, né, os cursinhos, a primeira coisa que eu encontrei foi eu sou um discente, e 12, na época, estudantes que recebem uma bolsa para poder dar aula. A primeira coisa que eu fiquei chocada é que todos aqueles estudantes davam aula sem fazerem licenciatura. Eram todos eles da engenharia, da psicologia, da FAAC, por aí vai. E aí a gente começou a fazer, então, processos de formação desses estudantes nesse sentido. Mas eu não vou fazer isso sozinha. Converso com uma colega lá de Brasília, uma outra de Minas, uma outra da própria Unesp de Araraquara, ou uma outra colega da Unicamp. E aí você vai fazendo meio que assim, borrando um pouquinho, apagando um pouquinho, essa ideia de que você está isolado. E os estudantes percebem isso. Contar para vocês que, para minha alegria, há 3 semanas, a gente teve um evento muito importante na Universidade de Alcalá. É o EID, que a gente chama, né, que é o Encontro Ibero-Americano de Educação. Para minha surpresa, 2 ex-estudantes do cursinho Ferradura, eu posso falar o nome, porque eu tenho, né, orgulho disso, Israel e a Júlia Schitt, ele indo para a Inglaterra e ela no Canadá. E fizeram questão de apresentar trabalho por causa das temáticas. E um dos momentos que eles falaram, claro que isso não é mérito meu, isso é mérito de um processo todo coletivo, que a gente acaba formando isso, né? Ao invés de ter uma pessoa, que era a Júlia na época, como gestora, a gente fez 6 estudantes se tornarem gestores. Porque se tem uma característica importante da democracia, é que nem o ato, isso já aconteceu hoje, vocês já ouviram essa fala, nem o ato de planejar, nem o ato de gestar pode ser solitário, ele tem que ser solidário. E eu preciso tornar esses atos solidários. Como é que eu torno um planejamento solidário? Ora, sei lá, perguntando para a Kika como é que ela faria essa aula. Ou perguntando como é que foi aquela sua aula. Você pode comentar comigo? Você pode participar? Ou coisa parecida? E aí, nesse sentido, a gente não chega a romper esses flancos, esses campos disciplinares, porque também a gente tem uma estrutura institucionalizada para isso. Mas a gente consegue propor alguma coisa diferente por agora. E a gente vai fazendo marcos, né? E são as revoluções moleculares. A gente podia fazer uma rede, né? Aí, pronto. Porque, assim, eu sou de um departamento de educação, o Júlio também, né? E quando eu comecei com essa história de PBL, um colega falou assim, isso é neoliberal. Eu falei, podia me xingar do que fosse, mas falar que eu sou neoliberal sim, é de matar. Sim. Não, né? é eu trabalho com direitos humanos, não podia ter xingamento pior. Claro, claro. E essas resistências. Então, acho que se a gente tiver uma rede, a gente consegue se fortalecer. Né? Ana, eu adorei que você tenha chegado a esse ponto, pensei que o Tiago poderia chegar aí, mas vamos lá. Não pense que eu também não levei essas pechas, não, tá bem? Chegou muito moderninha, muito neoliberal, muito, né, aquela coisa toda e tal. Eu também sou das ciências sociais, dói, né? A gente se dói. Mas aí a gente transforma essa dor em alguma coisa que é força para poder fazer, né? Bem, não me matou, vou me tornar mais forte. Nietzsche total nessa hora, na veia, né? Porque qual é a grande ideia?
A ideia é de que, quando eu não sei como é que funciona, porque isso é novo e porque isso me ameaça, tem a ver com o medo do Daniel Peynack, eu coloco um rótulo. Eu coloco um rótulo bem ofensivo. Porque é muito mais fácil eu continuar taxando tudo aquilo que só porque foi criado em Chicago, em Harvard ou em Stanford, como neoliberal, e pronto, vai por aí. Gente, é o berço do pragmatismo, mas eu não posso ignorar, por exemplo, uma obra como a do John Dewey. Até quando eu vou continuar ignorando isso em nome, por exemplo, da nossa... Porque eu não acredito que essas pessoas não tenham um compromisso com a mudança social. Somos todos gente de esquerda, somos todos gente para a transformação social. Desculpa, é por isso que a gente é professor. Então, necessariamente, quando eu tenho esses processos todos, a interação tem sido essa. Entendi? Eu pego esse rótulo, bacana, então vamos lá. Aí esse rótulo, então, vou conversar com outras pessoas neoliberais como eu, certo? Que fazem isso, que dão transformação e que mostram, por exemplo, no caso tanto do Israel como da Julinha, que são pessoas que acharam que nunca foram sair. Ele é de Garça ou de Gália, e ela de Bauru, da periferia de Bauru, inclusive. Então, são processos assim que vão... Puxa vida, que bacana. Quando um estudante como esse faz, da educação, esse ascensor, né, esse elevador social, e vai fazer isso, também fazendo com a educação um fator multiplicador, desculpa, é realmente um processo que, de alguma maneira, nos transformou e vai transformar mais gente, Ana. E eu tenho medo de que, institucionalizado, ele se deturpe, porque todo mundo sabe, não é? Exemplo clássico é o cristianismo, né? Um tal de Cristo veio aqui, falou umas coisas, alguém institucionalizou o que ele falou e virou isso que está aí. Certo? É um dos exemplos. A gestão democrática que é prevista, por exemplo, na Constituição, meu Deus, agora que eu vou falar, para algumas pessoas, virou eleição de diretores. E a eleição ela tem um problema, todo mundo sabe disso, né? Em que medida ela realmente é justa. A semana passada, a gente estava numa tese de doutorado, discutindo exatamente a questão da gestão universitária. Em que medida uma pessoa, quando ganha uma eleição, nas nossas instituições, ela, de fato, não se propõe a ganhar a eleição, custe o que custar, doa o que doer, e depois ela esquece de alguns princípios e alguns compromissos, né? Então, tudo isso faz parte de um momento muito importante, sensível e delicado que a gente tem vivido. Eu preciso começar a pensar sobre isso. Tudo que é institucionalizado, Ana, a gente precisa colocar, assim, vários, você sabe desde a sociologia, né? Vários senões, porque a institucionalização traz consigo uma carga de burocracias, de rituais e um monte de coisa que você perde a essência daquilo, né? Em que medida, de fato, nós estamos cumprindo aquele que era o princípio. E essa é uma das nossas grandes questões, tá bom? Por agora, entre outras, né? Meu nome é Cleito, sou da Unesp Bauru, professor de computação. Eu tenho pensado, né, já há um bom tempo, eu passo, alguns profissionais da minha área, né, têm pensado dessa mesma forma. Eu dou aula há muito tempo, né, principalmente na Unesp, agora que eu sou concursado, mas foi tudo esses professores que a senhora falou aí, mestrado, doutorado, tudo que você imaginar. E só que a gente tem um dilema, pelo menos eu sinto, e alguns amigos meus mais novos, que eu sou professor, eu ensino meus alunos a programar, eu ensino meus alunos a lógica, né, eu ensino meus alunos algoritmo. Só que eu ensino porque eu sei fazer. E eu aprendi com outro alguém. A forma que eu estou ensinando é uma melhor forma. Eu não consigo chegar nesse ponto. Para você ter uma ideia, se a gente tiver 10 programadores, a gente tiver um problema para resolver, os 10 irão resolver realizando de 10 formas diferentes. O meu código vai ser completamente diferente do meu amigo, mas todos nós vamos resolver o problema. E aí eu tenho tentado estudar e tenho visto, né, a metodologia ativa e tal, e vem aquele conceito de você ter que o aluno seja o objetivo, né? Protagonista. O protagonista. Só que eu não consigo, dentro das minhas limitações, porque eu não tive modelo para isso, né? Os meus professores do departamento onde eu estou, são professores que já estão todos aposentando e tal. Eu não tive modelo para isso, então não vejo uma forma de que eu possa transformar a minha aula no fazer com que o aluno seja esse protagonista, sendo que eu tenho a necessidade de que eu seja o protagonista. Não consigo me ver desse lado. Usando essas métricas, você consegue, por exemplo, falar, olha, professor, tem isso, olha, fora a gamificação, porque tudo que você fala, o cara da computação, ele fala, faz gamificação. Pô, o cara já faz 300 exercícios programando, vou colocar ele... né? Muito bom, muito bom. Eu acho que os seus colegas todos vão ter opções para você, mas eu sugeriria que você começasse, por exemplo, explicitando essas 10 formas diferentes que cada um elaborou para resolver o problema. Adorei essa parte. Com certeza você já está acertando. Por quê? A gente tem,
numa dessas obras, aliás, eu vou acrescentar essa também, tá, Júlio? Vou te mandar. Um que trata, por exemplo, de uma certa forma de pensar e ensinar matemática. E tem uma certa metodologia chamada conversas matemáticas. Para quem trabalhou com a educação básica, mesmo no ensino médio, dá para poder fazer isso, que é o seguinte, você põe uma fórmula qualquer, você põe uma situação, problema, e pede para as pessoas resolverem. E cada um vai resolver de um jeito. Todos sabemos que alguns problemas matemáticos, ele precisa chegar nesse lugar. O que eu quero avaliar é que eles chegaram na resposta, aquela esperada, ou são os distintos processos? Quando a gente explicita isso, necessariamente a gente já está fazendo com que esse estudante se sinta protagonista. Por quê? A experiência do óculos ontem, vocês viram que foi feito aqui na sala, tá bem? É colocar num quadro 10 formas diferentes de resolver o problema. Gente, não tem uma pessoa que não... Desculpa, de onde você tirou isso? Como é que você pensou isso? E a pessoa vai lá na frente e explica como é que ela chegou até aquela resposta. Seja ela certa, seja ela errada. Mas só de explicar o processo, o caminho, e falar sobre isso, a gente sabe o quanto a palavra é importante, né? Explicitadora, e necessária e transformadora. Só de falar isso, já tem um processo começado. Então, se eu posso te dizer, eu sugeriria, comece problematizando, comece explicitando essas distintas formas. Se não, pega um desafio, entende? Alguma coisa que você quase julga insolucionável e propõe isso, por exemplo, a partir de uns conteúdos que você vai ter pela frente, para serem resolvidos. Então, fórmulas tem, não como fórmula matemática, mas muitas dessas leituras vão te dar exemplos concretos, porque tem uma coisa que os americanos, os finlandeses fazem muito bem, são os tais estudos de caso, né? Todo mundo lembra, estudo de caso é um caso que merece ser estudado, seja porque ele é muito comum, porque ele é muito raro, porque ele chama a atenção. E a gente tem obras já sobre isso, né? Estudos de caso de metodologias ativas implementadas em distintas situações. Tem também na gestão, tem também na pedagogia universitária. Então, são lugares importantes para a gente poder estar, penso eu, né, para poder, eu gostei da palavra, tropicalizar esse processo todo, tá bom? Porque, por enquanto, a gente não tropicalizou, porque a gente está, como a Ana falou, a gente coloca o estereótipo e vamos viver com o estereótipo. É tranquilo. Gente, é muito confortável o estereótipo, porque ele não te faz pensar sobre... Uma dessas obras conta, por exemplo, da experiência de um professor. A obra se chama Sussurrando Vivaldi. Eu vou acrescentá-la lá, tá bem? Para vocês verem. E a ideia toda de que uma pessoa de um certo coletivo vem do outro lado da calçada, sussurrando Vivaldi, incomoda o autor do livro. Mas como pode? A Rose fez uma experiência com os estudantes dela bem assim. Conta, Rose, por favor. Daquela nossa teórica baiana da Bahia. Tá, só dar esse exemplo. Tá bom. Eu estava dizendo para ela que eu fiz uma fala com os alunos da matemática. Eu sou bióloga, né, e eu trabalho com metodologia de ensino de ciências e biologia. E eu tentei elaborar uma situação para trabalhar relações étnico-raciais e o apagamento da mulher negra voltado para o ensino de matemática. Então, eu fui pesquisar sobre pesquisadoras de matemática, no Brasil e fora do Brasil. E aí eu encontrei a foto da professora doutora Maria Elisa, que é da Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano. E coloquei a foto, né? E pedi para que os alunos e alunas lá de Ilha Solteira me dissessem quem era aquela pessoa. E eles deveriam dar um nome para ela, dizer o que ela gostava, o que ela desgostava, o que ela fazia, qual a idade dela, onde ela morava. Enfim, eles criaram a personagem em conjunto. E foi muito interessante, porque todos eles disseram que ela era avó, que ela era empregada doméstica, que ela já tinha mais de 60 e tantos anos de idade, que ela morava na zona rural, que ela era analfabeta, que ela gostava muito de fazer doces e que ela era casada. Fizeram realmente um perfil para aquela senhora. Quando eles terminaram de fazer o perfil, e aí eles contaram toda a história para eles, para mim, eu peguei e falei, olha, essa é a professora, a doutora Maria Elisa, não me lembro o sobrenome dela agora, e contei a história dela. Né? Então, falei onde ela nasceu, falei que ela tinha 5 irmãos, que o pai abandonou a família quando ela era muito jovem, que ela sempre gostou muito de estudar, que ela ganhou a primeira bolsa dela aos tantos anos de idade, que ela foi para o exterior, que ela foi a primeira mulher doutora da Universidade Federal da Bahia, que ela foi a primeira diretora dessa universidade. Ela era uma mulher negra. Ela era uma mulher e negra.
né? Então, a gente tem o nosso olhar condicionado para as questões de classe, para as questões de raça e para as questões de gênero. Então, ao olhar para aquela senhora, que já era uma senhora, 60 e poucos anos de idade, sentada no alpendre da sua casa, né? Quem for mineiro vai entender bem a palavra alpendre, sentada ali no alpendre da sua casa, tomando uma fresca, eles entenderam aquela senhora como uma senhora analfabeta, avó, que fazia doces e que gostava muito do seu cachorrinho pincher. E assim os estereótipos vão se seguindo, né? E ela quebra um estereótipo. A mesma coisa acontece com as metodologias, com certos conhecimentos, com certas vivências e experiências, não é? Oi. Bom, meu nome é Milene, eu sou da Unesp de Rio Claro também. Eu sou bióloga, né? E eu acho fascinante tudo que a gente está ouvindo aqui desde ontem, né? E sou apaixonada também por conhecer um pouquinho mais sobre metodologias ativas. E agora que ele comentou um pouquinho de computação, eu não me segurei aqui, né? Porque eu sou da bioinformática, né? Então, assim, eu sempre tive um desafio muito grande, que é ensinar um pouquinho, na verdade não é ensinar, mas mostrar um pouquinho do que a gente usa na computação para os biólogos, né? Porque a gente, enquanto bioinformata, a gente desenvolve ou pode desenvolver ferramentas computacionais para lidar com dados biológicos, por exemplo, nas ômicas, né? E isso é uma área crescente, eu comecei isso no meu IC, né? E sempre continuei trazendo, mas o que acontece? Como para mim foi muito difícil aprender bioinformática, porque ninguém me ajudou com nenhuma metodologia a tornar isso mais fácil, o conhecimento computacional, para trazer isso para a biologia. Então, eu criei formas de fazer isso nas minhas disciplinas, né? Então, na verdade, eu dou aula, eu fui contratada recente, mas estou na Unesp há 14 anos. Então, quando eu comecei com o doutorado, eu e meu orientador me aceitou o desafio, e a gente abriu uma disciplina de bioinformática em 2009, foi quando eu comecei a dar como bolsista, e ela tem até hoje, e hoje ela é minha disciplina, eu sou bem feliz por isso. Eu acho o máximo, assim, porque hoje eu posso estar, poderia não ser eu outra pessoa, mas fico feliz que eu tenha passado e possa dar essa disciplina que eu abria há esses 13 anos atrás. Enfim, e o que eu faço, por exemplo? A gente pensa em jogo, eu uso o jogo para explicar algoritmo, para explicar pipeline, para explicar tudo isso que a gente tem que explicar, não tem outro jeito. Mas o que eu faço, por exemplo? Eu não uso jogos computacionais, né? Eu sou meio, às vezes, tradicional em algumas coisas. Então, eu levo para eles jogos que eu jogava quando eu era criança. Pega vareta, dominó. Eu faço eles formarem grupos com esses jogos antigos. E eles acham o máximo, né? E aí eu consigo explicar um monte de conceito de computação. Eu sou casada com uma pessoa da computação, mas e é bem legal porque ele me ajuda a pensar isso também. Mas eu consigo usar algumas estratégias para não às vezes usando só essa tecnologia que a gente entende como tecnologia nova, né, que a gente tem hoje, mas usando algumas coisas que às vezes eles nem conhecem, mas que eles aderem. Então, esses jogos antigos, por exemplo, e são estratégias que super funcionam e dá super certo. Milena, muito agradecida. Você é casada com alguém da informática, agora você é casada com várias pessoas da informática, porque pode ter certeza que ele vai te pedir opiniões, vai poder também fornecer, e a ideia é essa, se a gente não tem a sorte de conviver na vida privada com alguém que tem esse processo, esse espaço da instituição nos fornece isso, né? Muito agradecida, e olha que coisa mais interessante, ela rompe com um processo de achar que esses jovens não querem saber de pegar vareta, dominó. Eu esperei você falar do Master, né? E outros joguinhos assim, mais ou menos, e por aí vai e tal, ou então, né? Banco imobiliário, e por aí vai, tá bem? Então, a gente tem uma série de propostas, a gente está nesse campo, mas todos os outros teriam, né? Possibilidade de apresentar e de mostrar, e aí eu gosto muito disso, porque a gente dá para esses estudantes um resgate de uma cultura que foi secularmente acumulada, porque ninguém fez aquilo por acaso, tem toda uma história. O jogo de xadrez, por exemplo, a maioria dos estudantes depois lembra muito de mim por algumas metáforas. Idade Média, com o jogo de xadrez, e algumas
táticas e mudanças de algumas políticas públicas educacionais usando o jogo de xadrez. Mesmo quem não joga xadrez, depois vem me perguntar, pô, professora, que bacana e tal, foi me interessar por causa disso, ou coisa parecida. Por quê? Tem sempre uma possibilidade de apresentar aquilo que, em tese, nós preconceituosamente, ou de forma estereotipada, de não, eles não se interessam. Como é que ele pode não se interessar por algo que ele nem conheceu e que a gente não soube apresentar? E parabéns pelo desafio. Eu gostei quando você falou. Você aprendeu isso, apesar dos seus professores, sem os seus professores. E agora você rompe e cria processos novos. Todos nós temos pelo menos uma ou duas matérias, conteúdos ou escolas teóricas com as quais a gente teve que fazer isso. A gente aprendeu apesar de. E quando a gente dá uma aula sobre esses teóricos, fazendo do nosso modo, eu acho que a gente faz esse ganho, né, fundamental. E, sem dúvida nenhuma, é isso que vai fazer a diferença. Tem uma citação do Brooks que eu acho bacana, e ontem, nas falas da noite, me passaram o tempo todo na cabeça, né? Porque não tem essa história de que a gente só tem passado, não tem futuro. Meus amores, desculpem falar, tá bem? Nós somos sujeitos eternos. A gente já impactou, a gente não sabe quanto, mas a gente impacta os nossos colegas, os nossos estudantes, e é isso que dá esse elan da nossa profissão, do nosso ofício. Não tem como escapar disso, certo? Se eu quero impactar bem, se eu quero ser um professor, como eu tenho vários professores na minha cabeça, que eu quero, estou buscando até hoje ser melhor que eles, e tem alguns que eu faço o sinal da cruz e digo, jamais quero ser como fulano ou como Beltrana, tá bem? Então, esse processo. Então, o impacto fica, a gente se eterniza nesses processos, e é muito bom que a gente se eternize por um processo assim que foi uma superação nossa, que a gente construiu e sistematizou. E aí tem o lugar da pesquisa para fazer isso, tem o lugar da extensão, tá bem? Tem os grupos todos de formação lá, que o Júlio está começando a liderar com esse processo todo, tá bem? E isso vai fomentando, porque é a ideia toda das redes, né, que a Aninha comentou, e não há como escapar, tá bem? Somos elos mesmo, e quanto mais conectados, né, com essas propostas, mais interessante. Márcia, eu quero te agradecer pela generosidade, né, do seu tempo, de doar seu tempo aqui para a gente, pela generosidade de doar os seus saberes aqui para a gente e pela generosidade de nos trazer a eternidade. Porque agora ninguém mais é passado. Só passado. Agora nós somos eternos, né? Se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu quero mais uma vez agradecer, Rose, tá bem? A generosidade não é minha, ela é simplesmente um pedaço dessa grande generosidade que foi Júlio me convidar e de cada um de vocês. Eu prefiro nem imaginar o que é que vocês deixaram para trás para poder estar aqui, tá bem? Porque eu tenho assim uma certa noçãozinha e não tem palavras então para poder agradecer tudo isso. E como eu deixei o e-mail e tal, e que a gente se encontre em outras situações, tá bom? Nós temos, né, algumas frentes e alguns processos, vale bastante a pena essa continuação. E eu só gostaria mesmo de dizer muito obrigada mais uma vez, Rose, tá bom? Que esse privilégio. Obrigada.